Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, começando mais uma live. Vamos esperar o pessoal entrar. Quem vai vir hoje comigo nesse papo que vai rolar aqui? Oi, Viviane, boa noite. Seja bem-vinda, vamos entrando. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos bater um papo bem bacana, gente, hoje. Hoje vai ser um pouquinho diferente a temática por aqui. Normalmente eu trago aula, né? Trago conteúdo, trago coisas assim. Hoje eu vou trazer um pouco de vivência, É legal falar de vivência, né? Luciana, boa noite. É legal falar de vivência porque muitas vezes vocês se identificam com o que eu vou falar aqui. Muitas vezes vocês vão se ver nas mesmas situações, vão ter insights, né? Isso é muito valioso, isso é muito bom. Dividir história, né? Dividir vivência é muito bom. Então hoje a gente vai bater um papo sobre isso, sobre experiência da minha vida, sobre um pouco do que eu vivi em 11 anos, como eu consegui alcançar uma rotina equilibrada com as minhas duas casas, um desafio tão grande que a gente tem, né? Os donos, é uma queixa tão grande, comum que eu recebo dos donos de casa de repouso, falando que tem uma vida desregrada, tem horário para entrar, mas não tem horário para sair, não consegue aí, né, estabelecer uma rotina eficiente dentro da sua instituição, se sobrecarregam, ficam muito cansados, exaustos, às vezes, não conseguem folgar, né? Então, assim, compartilhar um pouco do que funcionou pra mim, eu acho que é super válido, né? Porque às vezes vocês conseguem colocar em prática um pouco do que eu vou transmitir hoje aqui, do que eu vou falar. E vocês podem conseguir também viver um pouco dessa rotina que eu vivia, que eu consegui, né? Não foi do dia pra noite, teve muitos desafios no meio aí, mas eu acho que é muito válido a gente falar, tá bom? Eu comentei que na semana passada a gente não ia ter live, né? Mas aí mudamos de ideia, aí eu com as meninas que trabalham comigo, com a minha equipe. Falou assim, Roberta, vamos fazer um bate-papo mais descontraído, traz um pouco da tua vivência hoje. Então é isso, hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre isso, sobre o que eu vivi com as minhas casas e como eu consegui. Você vê que o título é como que eu consegui ter um equilíbrio aí, né, com a minha vida pessoal e as minhas instituições, conseguir trabalhar dentro de uma carga horária normal, né, de trabalho, de 8 horas aí, que não ficava 10, 11 horas, às vezes, dentro da instituição, que tem muitos donos até que moram dentro das suas casas. Já conheci muitos donos que acabam fazendo isso, né, por insegurança, por não sentir confiança na sua equipe. Então, é isso que a gente vai trocar uma ideia hoje, tá bom? Quando eu ingressei nessa área, gente, eu tinha lá meus 26 anos, mais ou menos, tá? Quando eu entro nessa área, eu já entro com alguns valores meus que, né, cada um tem o seu, mas que pra mim era muito importante preservar. Então, assim, eu sabia que era um ramo que ia me exigir muita dedicação, né, que afinal de contas não era uma empresa qualquer, que eu ia precisar estar ali com uma frequência maior, que eu cuidava, né? Eu iria cuidar de vidas ali, né? Então não era abrir uma loja, por exemplo, que você tem hora para abrir, hora para fechar e tal. Era diferente. Era 365 dias do ano aberto, 24 horas por dia. Então, para você aguentar essa demanda toda, né, tem que conseguir chegar a um equilíbrio aí, porque senão você enlouquece mesmo. Não vejo muitos donos em situações assim muito desesperados às vezes, porque não consegue assim chegar nesse equilíbrio de vida, né, de qualidade de vida, porque a gente tem que pensar que tudo vai ser um reflexo, né? Se eu não estiver bem, descansada, com alguns dias em família, em folga e tal, se eu viver lá dentro, se eu não sair de dentro da minha instituição, vai chegar uma hora que isso vai começar a refletir em absolutamente tudo, né? Vai refletir na minha equipe, vai refletir no meu atendimento, né? Na forma como eu vou estar, porque daí eu vou começar a ficar estressada, vou começar a descontar nas pessoas. Então, a gente precisa conseguir chegar nesse equilíbrio, que não é fácil de fato, mas que é possível com algumas coisas, né? Que é o que eu quero falar hoje pra vocês, tá? Então, quando eu entro com esses valores, né? Que eu gostaria
de ter uma carga horária bem definida, que nessa época eu namorava, eu ainda não era casada, né? Então assim, mas que eu queria estar ali os meus finais de semana com meu namorado, que a gente já pensava em casar, que eu queria ter filho, enfim, construir uma família, uma vida, e que para isso eu teria que ter uma rotina. Até então eu trabalhei um pouco de CLT, mas depois trabalhei de forma autônoma. Então autônoma também era um pouco parecido, porque eu tinha o meu horário, eu fazia o meu horário, então era mais tranquilo. Quando eu entro de sócia dessa primeira instituição, que quem me acompanha aqui há mais tempo e tal, é aluno meu e tudo, já sabe que eu entrei de sócia, né, na primeira instituição. Eu trabalhava lá de nutricionista e de RT, e aí surgiu a oportunidade de entrar de sócia. Quando eu entro, pra mim, fluiu bem, porque a pessoa que ficou lá comigo, que já era uma das donas da casa, ela era da enfermagem. Né? Então, assim, essa parte pra mim, eu tava tranquila, porque era algo que eu não tinha vivência, eu não tinha experiência do cuidar de vida, né? De alguém passar mal lá e faz o quê? Como que você age? De que jeito que você faz? Então, assim, e muito menina, 26 anos, né? Então, assim, não tinha essa bagagem, essa experiência, né? Mas a outra parte, mais burocrática, de fazer compras, de cuidado financeiro e tal, pra mim era mais fácil. Eu tinha mais facilidade com os contratos, com os documentos, falar com a vigilância sanitária e tal. Então fomos assim por um tempo. Só que a sociedade não deu certo pra mim, né? Nós éramos pessoas de diferença de idade muito grande. Eu tinha ali 26, 27. Ela já tinha seus 50 e pouco, quase 60 lá naquela época, né? Isso foi em 2009. E começamos a conflitar muito, né, de pensamentos, de ideias, de vontades. Eu queria isso, ela não queria, enfim. E não deu certo. Eu sei que em 2013 eu tô sozinha. Eu assumo sozinha a partir de 2013. E aí, gente, o desafio pra mim muda tudo, né? Porque até então eu tinha uma pessoa que qualquer coisa que acontecesse relacionado a cuidados, a enfermagem, qualquer coisa que acontecesse com o idoso, ela ia tomar a frente do negócio, né? Ela ia resolver. E eu ficava mais nessa parte de bastidores ali, resolvendo os BO com família, entre outras coisas, né? Então, assim, essa parte eu ficava tranquila. Quando ela sai, então aí as coisas começam a acontecer e eu começo a viver problemas de tudo que é tipo, né? Então, assim, muita insegurança, uma imaturidade natural também, né? Muitas coisas começam a não dar certo ali naquele momento, né? E aí a equipe começou a me exigir mais, então óbvio, né? A equipe levava muita coisa pra ela, porque como ela era da enfermagem, então ela resolvia os BO com a equipe também, né? Ah, vamos mudar isso, vamos fazer diferente essa rotina, vamos enfim e tal e tal. E ela assumia essa parte, então a partir daí a equipe vinha tudo pra mim, né? Claro, aí então começava a me trazer coisas. Roberto, o que a gente faz? Roberto, a gente faz isso? O que você sugere? E começa todo esse desafio. Eu não tinha resposta para tudo. Eu muitas vezes não sabia nem como, nem o que fazer, né? E aí, gente, a coisa é no dia a dia, no levar na cabeça mesmo, no trabalhar e aprender. Ninguém me ensinou nada, né? Eu tinha ali passado um período com ela, óbvio que eu fazia questão de aprender, mas você se ver sozinha e a decisão ser só sua sobre situações não é fácil. Às vezes eu ficava, meu Deus, com quem que eu vou falar? Né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô decidindo do jeito certo mesmo? Porque eu não tinha com quem dividir, né? Então aí começam esses outros desafios de estar sozinha, a partir de 2013, tá? Só que nesse período eu tinha recém-casado e nós queríamos um filho. Então, beleza, vamos lá, vamos tentar, né? E consegui, engravidamos, né? Em 2015 nasce o Felipe, o meu filho. De 2015, 2014, 2015, eu tô passando os piores momentos com a casa, né? A gravidez, ela foi esperada e tal, mas assim, nada certinho, assim. Quando viesse, viria, né? E nós estaríamos esperando por ele. Mas não foi fácil. Eu trabalhei até um dia antes de ganhar o Felipe, né? E graças a Deus tive uma gestação muito tranquila nesse sentido. Só que o que eu esperava e o que eu treinei, conversei e orientei, que eu precisaria de um tempo depois, né, da minha cesárea. Eu fiz cesárea, não foi parto normal.
E como que eu ia fazer? Eu precisava contar com elas, eu tinha só uma casa nesse momento, né? E eu precisava contar com elas e todas, vamos te ajudar, vamos fazer tudo, vamos isso, vamos aquilo. Gente, assim, ó, em 20 dias, quem é mãe aqui, quem já fez cesárea e tal, sabe, em 20 dias começou a desabar lá, né? Uma querendo mandar na outra, uma não fazia, enfim, começou a vir muita queixa pra mim. Meu celular, eu falei, não, eu vou ter que voltar, né? Falei, não tenho como deixar. Meu marido me deu muito suporte, mas eu tentava resolver tudo de casa, mas chegou uma hora que não tinha como. A tua equipe precisa de alguém lá dentro. Por isso que eu falo muito da importância da pessoa, né? Da presença do dono dentro da casa, dentro da instituição. Por mais que eles sejam muito bem treinados, muito bem preparados... Deixa eu tomar uma água, gente, só um pouquinho. Por mais que a equipe seja bem preparada e tudo mais, ela precisa, sabe, criança pequena também precisa de alguém ali, tá supervisionando, tá olhando? Não dá pra ficar solto. Então, foi isso que aconteceu, né? Elas, por mais que elas quisessem, às vezes, ajudar, e claro, eu acredito que sim, não tinha alguém pra liderar. E aí, aquilo começou a me trazer muito problema, eu tive que voltar, né? E aí, claro que eu tinha rede de apoio, tinha minha mãe pra me ajudar, mas não foi fácil esse momento. Isso passa. Quando estamos em 2016, eu tô ali tudo mudado, né? Eu consegui reestruturar a empresa, eu aprendi as coisas que eu precisava aprender, né? Levando muito na cabeça e tal. E aí eu tinha uma situação assim que eu não passava muito perrengue com vaga. Porque a casa já existia antes de mim, né? Então antes de eu entrar, ela já existia há 5 anos, então ela já tinha um nome aqui em Curitiba, né? E quando eu entro, passa-se mais alguns anos, então eu mantenho esse nome e ele vai ficando cada vez mais conhecido aqui na cidade. Então não era algo que eu tinha problema de tipo abrir vaga e ficar muito tempo com vaga aberto. Graças a Deus eu não passava por isso. Então abri uma vaga, logo ou era por indicação ou era uma lista de espera que eu tinha. E aí chegou um momento, que foi em 2016, que eu não ficava muito com vaga aberta, sabe? E aí as pessoas ligavam, ai Roberta, mas falaram tão bem daí, eu quero colocar aí, eu vou esperar. Às vezes as pessoas esperavam um tempo pra ver se abria a vaga, mas, né? Vaga pra abrir, gente, né? Normalmente ou abre porque um idoso não se adapta, né? Por algum motivo, ou abre porque veio a falecer. Então, assim, a gente não tem como prever quando que uma vaga vai abrir, né? Olá, Lidiana, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, gente, o que acontece é que as pessoas começam a jogar verde, né, pra colher maduro. E aí começam a falar assim, ah, Roberta, por que você não abre outra casa? Né, pô, aqui não tem mais lugar, tá sempre gente vindo buscar e tal. Abre outra casa. Falei, gente, vocês estão loucos. Falei, não dou conta. Falei, não sou nem louca. Falei, meu filho pequeno, imagina, o Felipe nasceu em 2015. Não vou fazer isso de jeito nenhum, não vou dar conta. Aqui já me consome muito tempo, muita energia, né? E aí, eu espero um pouco e deixo isso ali, né? Falei, não vou não. Só que aí, realmente, isso começa, né? Falei assim, poxa, mas daqui eu não consigo crescer mais. Porque a casa tem um limite, né, de pessoas. Por mais que eu recebesse algumas pessoas centro-dia, né, e tudo mais, era aquele teto ali que eu tinha de faturamento. Muito mais do que aquilo eu não ia conseguir ultrapassar. E eu queria crescer, né? Falei, bom, para eu crescer, eu tenho que expandir, tenho que aumentar. Então, vamos lá, vamos começar a pensar nessa possibilidade. E então eu começo de verdade a querer ingressar nisso. Mas aí vem o lado de que eu queria e precisava que fosse próximo, tá? Porque eu não tinha como ficar rodando de carro pela cidade, perdendo tempo no trânsito. Então, assim, não, então tem que ser uma casa perto, se possível no mesmo bairro, né? E aí eu começo a buscar. Só que assim, gente, muito tranquilamente, de forma muito aleatória e tudo mais. E eu passo na frente de uma casa que tava para alocar. Entro em contato, faço a locação, passo por toda a obra, projeto e tudo mais, né? E aí começa o desafio da segunda casa. Eu abro a segunda casa em 2017. Então, meu filho tinha 2 anos. Eu passo por toda a obra, a minha obra durou 5 meses, né? Então, como é que eu conseguia essa rotina, gente? Nessa época, o meu filho entrou na escolinha com 9 meses. Minha mãe não deu conta
Minha mãe não deu conta do Felipe, o Felipe começou a andar com 9 meses, minha mãe já é de idade. Então, assim, minha mãe já tava assim, né, Roberto, pelo amor de Deus, filha, socorro. Falei, não, então tá bom, mãe, eu vou ver uma escolinha perto. Então, assim, coloquei o Felipe numa escolinha com 9 meses. E aí essa rotina começou. Eu levava ele pra escola e eu buscava ele 4h30 da tarde, todo dia. Deixava às 8, pegava às 16h30. Era o horário intermediário que eles tinham. Eu não queria deixar ele o dia inteiro, das 7 às 7. Eu falei, não, eu vou me organizar para não ficar tanto tempo ele na escolinha, né? Então, me organizei para isso. Depois, veja, passar por toda a parte de obra e tudo, e ele já na escolinha. Abri a segunda casa, ainda conseguindo manter essa rotina. Então, como que eu consegui? Nossa, eu sou tão, meu Deus, assim? Não, não sou, gente. Sou completamente normal como qualquer pessoa. Só que eu consegui implementar uma rotina para mim e para minha empresa ou para as minhas empresas que funcionou. Não funcionava sempre, ano após ano, tudo perfeito, tudo lindo. Não, passei por um monte de problema, passei por várias demissões em 11 anos, rotatividade também. Mas quando eu conseguia chegar numa equipe boa, aquilo se mantinha por um tempo. Esse se mantinha por um tempo, era o período que eu consegui, então, fazer exatamente essa carga horária e as coisas funcionavam bem. Dia ou outro, as coisas saíam um pouquinho, normal, né? Nossa rotina de dono de casa de repouso é imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer naquele dia que a gente tá indo lá para casa, né? Pode acontecer qualquer coisa. Mas no geral, a minha rotina era sempre a mesma. Eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina. Quem me acompanha aqui no Instagram vê o meu café da manhã todo dia a mesma coisa. Eu sou extremamente metódica, eu sou muito organizada. Então, assim, eu não gosto de por exemplo, demorar para resolver coisas, entende? Se eu tenho algo para fazer, eu faço. Então, assim, eu não sou uma pessoa que procrastina, né? Como a gente fala, ouve por aí. Ah, eu procrastino, vou levando, vou empurrando com a barriga. Eu não sou assim. Então, talvez por esses pontos da minha personalidade, a coisa funcionasse melhor. Mas eu quero dar exemplos para vocês de como era a minha rotina, para vocês tentarem se identificar com isso e ver que não é algo tão complicado ou inalcançável, entende? Porque assim, eu vejo, gente, assim, de verdade, tantos donos de casa, já fiz consultoria, já ouvi de alunos, assim, cada coisa de tipo ficar dentro da casa, morar dentro da casa, deixar sua família, seu filho, seu marido em casa e dormir na instituição. Porque não se sente seguro em deixar com a equipe. Gente, se você não consegue chegar num nível de segurança ou se armar de uma forma que você possa deixar a tua empresa trabalhar pessoas lá dentro para você poder estar descansando em casa. Então, assim, ó, manda todo mundo embora, fica você lá. Porque não dá, a gente precisa ter o nosso período de descanso. É impossível, nenhum ser humano vai aguentar isso por muito tempo. O começo de uma instituição é diferente. Quando você está abrindo, óbvio, ela vai requerer de você, não se iluda, né? Assim, vai requerer de você um empenho maior. Você vai ter que se dedicar mais, vai ficar mais horas lá dentro da empresa. Muitas vezes você vai desempenhar algumas funções a mais, porque você não vai estar em condições, às vezes financeira ali, de contratar isso, aquilo outro, né? De profissionais. Então você vai dando tuas... Eu, por exemplo, fui a nutricionista da minha casa, da minha primeira, por 1 ou 2 anos. Então, assim, era uma grana que eu não precisava gastar e que eu podia fazer a função de nutricionista. Dava tempo de eu fazer. Eu era minha RT, entendeu? Então, assim, eu tinha como fazer as minhas economias, não precisar gastar com isso. E eu investia isso em outras coisas, em outros profissionais que realmente eram essenciais e que eu não poderia suprir, né? Mas era assim que eu fazia. Então, às vezes, a gente tem que fazer essas coisas no começo, até a gente se estruturar, e depois a gente vai organizando a empresa, a rotina, os profissionais, e as coisas começam a caminhar. Mas o início, ela te demanda muito mais energia e trabalho, né? Então, deixa eu ver, eu vou falando, e eu não sei se eu já não me perdi em tudo que eu tava pra falar aqui, né?
Bom, falei então que eu inauguro a minha casa em 2017 e como era uma rotina minha. Falei pra vocês do jeito da minha personalidade, né? Nem todo mundo tem uma personalidade assim. Eu sou muito ligada aí no 220, né? Eu sou uma pessoa que tem muita energia, então eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, da minha personalidade eu consigo. Tem pessoas que não, né? Que são uma coisa de cada vez, tem um temperamento mais calmo, precisa de um tempo maior para executar as coisas, tá tudo certo. Mas qual é a importância? Que você consiga organizar a tua rotina. O que é para você importante? O teu horário, você entra às 7, sai às 18 para você, ok? Para mim tinha que ser 8h30, 4h30 para dar certo com o horário do meu filho na escola. Então era assim que eu tinha, dentro desse horário, que fazer tudo o que eu tinha para fazer, que eu tinha anotado, que eu tinha me organizado para fazer naquele dia. Então digamos que é um dia normal meu, de rotina comum. Então eu chegava, eu já tinha 2 casas nesse momento, tá? Então cada dia eu chegava de manhã em uma, né? Não era bem certinho, porque eu também gostava de que o funcionário não soubesse aonde eu tava indo, né? Então assim, tipo, hoje é dia dela vir aqui, hoje de manhã ela vem aqui, amanhã ela vai lá. Não, então ninguém sabia. Segunda eu podia estar aqui, terça eu podia estar ali e vice-versa. Então era assim que eu fazia. Chegava numa casa, deixava meu filho na escola, chegava em uma das casas de manhã, né? Nesse horário, normalmente a minha plantonista da noite fazia um pouco de hora extra, tá? No meu caso, isso funcionava. Então eu conseguia pegar ela antes dela sair, pra eu conseguir conversar com ela pra saber como tinha sido o plantão da noite. Então eu pagava uma horinha extra ou 2 ali, né? Pra ela ficar, pra ajudar nos banhos, porque os meus idosos tinham períodos que eram mais dependentes. Então eu precisava dessa pessoa, ao invés de eu contratar uma terceira, eu estendia um pouquinho o horário dessa funcionária, pagava como extra, e pra mim era melhor, e eu também pegava ela antes dela sair. Então quando eu chegava, eu pegava essa pessoa e passava, ela já tinha passado o plantão para as funcionárias, mas eu pegava o plantão com ela também. E aí, como foi a sua noite? Um por um. Fulano, ciclano, beltrano, eu sabia que tinha um mais agitado, o outro estava em adaptação, alguma coisa assim. E a gente ia definindo como tinha acontecido aquela noite. Tudo ela me passava e eu então sabia de tudo que tinha acontecido. Pra mim, gente, dono de casa de repouso tem que saber o que tá acontecendo dentro da sua empresa. Então, pra mim era muito importante, imprescindível, não tinha negociação eu não saber do que estava acontecendo. Então, eu pegava as informações daqui, né? E depois disso, eu entrava em contato, né? Ao mesmo tempo, estava entrando em contato com a outra da outra casa via WhatsApp, né? Da empresa, perguntando o que tinha acontecido lá. Ela, antes de sair de lá, ela me passava o relatório. Isso já estava certo. Era assim que funcionava. Me passava o relatório de como tinha sido a noite. Intercorrência ou não, foi tudo bem, não foi tudo bem, dormiu, não dormiu, bababá. Tá. Terminamos a noite, estava sabendo de tudo, de todos os idosos, de como tinha sido as noites de cada um. Tomava meu café da manhã, né? Que eu sempre tomava café da manhã lá. E ia pro escritório. Meu período da manhã era focado nos escritórios. Sendo de uma casa, sendo de outra. Eu tinha um notebook, então eu levava os notebooks de um lugar pro outro, né? Que pra mim era mais fácil, porque eu tinha uma empresa num Excel ou num negócio assim, e uma outra empresa em outra pasta. Eram 2 empresas diferentes, não era o mesmo CNPJ, né? Então, eu sentava no escritório de uma das casas e ali eu executava aquilo que eu tinha que fazer das casas, das 2, independente de qual casa eu estivesse, eu resolvia das 2 casas. Então, pedidos de alimento, né, que eu tinha fornecedor, ligava para a cozinheira da outra casa, o que precisa, quanto que precisa, papapá, que era a comprinha semanal de verdura, de carne e de hortifruti, por exemplo, né? Verdura, carne, leite, pão, que eram coisas que eu comprava semanal. Ligava, via quanto tinha, olhava no cardápio das 2 casas, era eu que fazia os cardápios, né? E fazia os pedidos ou por telefone ou por WhatsApp. Fazia pagamentos de contas, de boletos das 2 casas, cada uma com a sua conta, PJ, né? E aquilo ali ia sendo resolvido. Nesse meio tempo falava com uma família de uma casa, falava com uma família de outra casa, pelo telefone. Às vezes marcavam comigo de vir falar alguma coisa, algum familiar. Então nós agendávamos um horário, né? Ah, Roberto, não é assim, tô chegando aí. Não, porque eles sabiam que eu podia estar numa casa ou estar na outra. Então tinham que agendar um horário comigo se quisessem resolver alguma coisa.
e eu passava depois, pela manhã, na casa. Cumprimentava todo mundo, falava com os idosos, olhava como eles estavam, né? Sua aparência, se o banho, o cabelo, a unha, a roupa, dando uma checada geral. Nesse meio da manhã, eu parava e ia para outra casa. Fazia a mesma coisa na outra casa. Dava uma checada geral de manhã, na hora dos banhos, com todo mundo. E ia andando, falando com os funcionários, tudo ao mesmo tempo. Eles estão indo, eu tô indo. Eles vêm pra cá, eu vou pra lá e a gente vai conversando. Passamos isso, almoçava ou em uma casa ou em outra. E normalmente à tarde era o horário que eu ficava disponível para as famílias. Então de manhã eu corria fazer mercado, se era dia de mercado, fazer compras, resolver coisas administrativas, né? E resolver coisas com as funcionárias. Então surgiu dúvida de algum procedimento, de algum idoso novo. Entrou um idoso novo, então com dúvida em alguma coisa com relação àquele idoso, a gente ia trocando informação ao longo do dia sobre aquilo. Sempre, se era algo importante de ser avisado, que não daria para esperar uma reunião com elas, eu colocava nos grupos, né? Então, assim, o idoso entrou, toma isso, tem diabetes, não tem, faz aquilo, né? Eu passava um relatório do idoso no grupo, que aí todo mundo ficava ciente do que estava acontecendo. E à tarde, normalmente é isso, eu ficava à disposição das famílias, porque assim, eu não sei como é que é nas instituições aí de vocês, né? Mas a minha tinha muita visita, sempre teve, tirando agora pandemia, um pouco pós-pandemia, que agora mudou bem, né, essa questão das visitas, ainda tem casas que estão agendando visita, né, não é totalmente liberado. Mas antes da pandemia, a casa estava sempre cheia de visita, tanto uma quanto a outra. Ninguém marcava, chegava a hora que queria, e era assim. E eu estava sempre ali fazendo um social, entendeu? Então eu ficava ali. As famílias sempre me viam, sempre viam, nossa, a Roberta tá sempre aqui. Qualquer coisa que viessem falar comigo, eu sabia. Eu sabia o que o idoso tomava, eu sabia da doença do idoso, eu sabia se ele tinha evacuado naquele dia ou não. Tudo eu sabia. Então, por exemplo, até vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um médico que trabalhava comigo, geriatra, ele não era da instituição, né? Mas ele atendia alguns idosos. Por exemplo, se o idoso não era assistido por ninguém, não tinha, né, um acompanhamento e tal, quando eu entrava na instituição, eu ofertava para a família, mas era a família quem pagava. Aí esse médico vinha na instituição, ele ficou 6 anos comigo, eu indicava ele para a maioria dos meus idosos, um excelente geriatra, né, aqui em Curitiba. E ele sempre falava, em todas as consultas eu estava junto. Então assim, eu organizava o meu dia, porque eu sabia que ia ter consulta daquele idoso e eu ia estar no horário da consulta junto com a família e com o médico. Fazia questão disso, né? Porque ia ser falado dos medicamentos, do comportamento do idoso, do que estava acontecendo, resultados de exame, se tivesse. E eu queria estar ciente de tudo que estava acontecendo, né? Então, ele sempre falava. Aliás, ele fez uma aula para mim, né? Lá dentro do CRM, quem é aluno do CRM aqui, de repente, tem uma aula bônus dele dentro do meu curso, né? Eu pedi para ele, né, se ele faria, ele fez com muito gosto essa aula para mim, sou muito grata. E ele, Dr. Rodolfo, e ele sempre falava para as famílias que ele atendia muitas casas desse jeito, né? Não as instituições em si, mas muitos idosos que moravam em casa de repouso. Ele sempre dizia, não é porque ele estava na minha frente, ele sempre falava isso, mas que eu era diferente, né? Ele falava, olha, a Roberta é diferente de outros donos de casa de repouso. Outras casas, o dono nem tá na hora que eu tô na consulta, nem faz questão de estar. Ou se está, não sabe responder as perguntas. Tem que chamar o cuidador ou tem que chamar alguém da equipe para falar o que tá acontecendo com o idoso, porque ele mesmo não sabe, fica lá com aquela cara meio assim, pois é, não sei, não tem bem certeza. Gente, eu fazia questão disso, porque isso é o que mostra a qualidade do teu atendimento, isso mostra e passa segurança para a família. Poxa, se o dono tá ciente de tudo que tá acontecendo sobre aquele idoso, sabe? Eu sabia de cor os medicamentos de cada um deles, né? Então isso passa, demonstra, né, o meu cuidado, a minha atenção com aquele idoso, com todos, né? Demonstra
o quanto eu priorizo aquilo, né? Passa a segurança para a família que às vezes tem medo, né? São inseguros de deixar um idoso numa instituição. Então ele sempre falava isso, né? Então, para ele que passa em tantos lugares, me trazer esse tipo de feedback é porque de fato não era tão comum. E eu sei que não era mesmo tão comum, porque eu atuei em muitas casas aqui em Curitiba antes de ser dona da minha, e era uma coisa que me incomodava profundamente nas instituições que eu trabalhava. Então, se você que está aqui quer abrir uma instituição, entenda a importância da sua presença, né? E isso não quer dizer que você tem que morar dentro da tua instituição, que você tem que passar 12 horas dentro da sua casa. Não, eu não passava. E mesmo assim eu conseguia priorizar o que era importante, né? Então, entenda o que você precisa ajustar na sua rotina. Faça agenda. Eu tinha agenda, então eu sabia o que eu tinha que fazer no outro dia, né? O que eu tinha que fazer no outro dia? Outro dia eu tenho que fazer mercado, eu tenho tal conta para pagar, ou eu tenho que falar com tal pessoa, e eu colocava aquilo para me organizar. E ao longo do dia as coisas iam acontecendo. Telefone toca para falar de vaga, campainha toca, família chega, família vai, né? Idoso passa mal, e dentro disso a minha rotina tinha que acontecer. Se porventura, agora eu tô falando de um dia mais caótico, né? Se porventura acontece um monte de intercorrência naquele dia, coisas inesperadas que vai acontecer, você vai resolver o que não pode ser adiado. Então, não posso não fazer isso hoje. Tenho que fazer isso hoje, não pode ficar para amanhã. Se puder ficar, vai ficar. Às vezes acumulava coisas minhas de 1, 2, 3 dias, porque entrava um idoso novo, o idoso estava com dificuldade de adaptação. Aí você precisa demandar mais tempo para aquele idoso, para aquela família, né? As funcionárias, até você ajustar com aquele novo idoso. Eu sempre falo que um morador novo, né? É ele se adaptar com a gente se adaptar com ele, é a família com a gente, né? Então, são uma série de adaptações ao mesmo tempo. Então, claro, nesse momento aí, vai depender que eu, né, tenha mais atenção naquele momento com essas situações. Por exemplo, uma vez eu perdi uma idosa, 3h30 da tarde. Ela teve uma parada fulminante, né? E faleceu dentro da instituição, com um monte de visita dentro da casa, né? São coisas que a gente sabe que em algum momento pode acontecer. Ela não estava se sentindo muito bem, nós levamos ela pro quarto, graças a Deus não foi assim na frente de todo mundo, né? Levamos ela pro nome dela. Caiu, gente? Será que caiu? Que aqui falou pra mim reconectado? Qualquer coisa vocês me falam aí se caiu ou não caiu, que aí eu vou seguindo. Se pausou. Voltou? Beleza, não sei se vocês perderam alguma coisa ou não do que eu tava falando, mas tá falando da idosa, né? Então, assim, o que aconteceu, né, nesse dia? Ela não passou muito bem, nós levamos ela pro quarto, deitamos ela e lá ela ficou, né? Ela falou que tava sentindo um mal-estar, nós falamos, né? Mas é que tipo de mal-estar? A gente pergunta aqui, pergunta ali, ela só falou que queria deitar um pouquinho. Não tava acontecendo nada demais com ela pra gente correr, né, chamar a emergência. Fomos lá, ela vomitou. Aí quando ela vomitou, então a gente vai ligar pra Eco, né? Que é Eco Salva, né? Que serviço de emergência eu pagava, terceirizada, né? A serviço emergencial. E aí, nesse período de vir, ela parou, né? 3h30 da tarde, no meio do café. As meninas, né? Eu falo pra elas ficarem lá na frente, cuidando dos outros idosos, atendendo as famílias, pra eu poder ficar ali, né? E esperar a emergência chegar. A emergência chegou, não houve, né, nada do que se fazer e tal. Ligo pra família, não dou a notícia por telefone, né? Falo, olha, ela não passou bem, precisei chamar a emergência, pode vir aqui rápido e tal. E aí, nesse momento, quando a pessoa chega, eu conto, tá? Nesse dia, esse horário, eu estaria fazendo a compra da casa, né? Mercado. Óbvio que eu não fui, né, gente? E não poderia não ir? Não, ficou pro outro dia, né? Não tem problema. O que eu digo é assim, vão acontecer coisas no meio do caminho que a gente não espera, né? E aí você se reestrutura, se reorganiza, né? E aí no outro dia ou no outro você volta pra tua rotina normal e tenta fazer as coisas que precisam ser feitas.
Então, o que eu posso dizer, assim, que não é, como é que fala? A pílula mágica do negócio, que dá certo, que não é isso, mas é uma organização de uma rotina. Então, a tua equipe, e é isso que a gente vai falar amanhã, viu, gente? Eu não sei quem de vocês aqui que tá comigo já reservou a inscrição para Masterclass. Assim, tudo que eu vou falar amanhã sobre liderança, sobre equipe, sobre gestão e tal, tô dando uns spoilerzinho por aqui hoje, mas assim, não existe pílula mágica, existe organização, existe equipe bem consciente do que tem que executar. Se eu tivesse, então vamos lá, se eu tivesse que além de fazer o que eu tinha para fazer da minha rotina, ter que ficar atrás de cada funcionário, você já fez isso? Você já foi lá fazer aquilo? Viu, fulana, você não tá fazendo tal coisa, viu, ciclana, por que você não... Gente, acabou, eu não ia fazer mais nada no meu dia, a não ser cobrar funcionário. Eu supervisionava, é diferente, tá? Então, assim, elas tinham muito bem organizado e muito bem conscientes o que elas tinham que fazer na sua rotina, o horário das coisas, até que hora isso, o momento que elas iam fazer controles de fichas, de sinais para anotar, que momento isso, que momento aquilo e tal. E eu executava as minhas coisas que eram de minha obrigação. No meio disso tudo, eu tava para lá e para cá também olhando e supervisionando. Via se estava sendo executado, se não tivesse, eu ia lá, dava uma conversada e tal. Mas depois engrena, entende? É isso que eu quero dizer. Não existe algo mágico. Existe rotina sendo repetida. Dia após dia, uma repetição que vira hábito, que vira rotina. É isso que acontece. Depois que vira rotina, vai embora, gente. Não é algo que você tem que ficar o tempo inteiro atrás da pessoa cobrando, tá? Então, se você ainda não se inscreveu na nossa Masterclass de amanhã, te convido a vir participar. Muitas vezes nós estamos no meio de um turbilhão de coisas e a gente não se dá conta que o erro pode nem ser tão difícil assim de resolver, mas a gente não enxerga. Amanhã, nessa Masterclass, são 12 passos que eu vou dar. Eu até mostrei ontem, eu acho, nos stories. Ela simplesmente tem 12 passos. Esses 12 passos, gente, é assim, ó, erros que muito provavelmente um desses 12 você tá cometendo, entendeu? Um dos 12 erros você deve estar cometendo. Então, entrar na Masterclass e participar pode te dar insights de coisinhas que às vezes vocês acham que é muito mais complicado e não é, tá? Não é tão complicado assim. Então, se você ainda não se cadastrou, não se inscreveu no evento, nessa Masterclass, te convido, o link tá na minha bio, clica lá e entra para participar da Masterclass, tá bom? Então, o que eu digo? Rotina e organização. A minha rotina era assim, na grande maioria dos dias eu conseguia entrar nesse horário, sair nesse horário, buscar meu filho na escola, estar em casa finais de semana. Ah, mas ninguém ligava pra você, Roberta? Ninguém? Sim, gente, ligavam, mandavam WhatsApp, nós resolvíamos coisas por ali mesmo, mas que necessitasse que eu largasse tudo e fosse lá pra casa, pra uma, né, ou pra outra casa de repouso correr, resolver alguma coisa, dá pra contar nos dedos em 11 anos que eu precisei fazer isso. Muito poucas vezes. A grande maioria das vezes resolvíamos por telefone, no WhatsApp, eu dava algum tipo de orientação ou direção e a coisa seguia. Tá bom? Certo? Então, o que eu quero dizer assim, vão existir dias rotina mais equilibrada, vai ter dia que vai ser meio caótico mesmo, né? Que vai ser um turbilhão de coisa acontecendo. E aí, esse dia, você deixa a sua rotina um pouquinho de lado, prioriza o que tem que priorizar e vai, tá? Mas eu acho que de tudo que eu tô falando aqui hoje, o mais importante é a tua dedicação, sabe? É você, de fato, entender a importância da tua presença. Um dos motivos que me fez virar dona, na verdade, foi esse. Porque as casas que eu atuei antes, como nutricionista e como responsável técnica, me frustravam muito, sabe? Me frustravam muito porque eu não via o que eu falava que precisava ser feito.
eu não via o cuidado do dono, eu não via a presença do dono, eu não via a preocupação do dono, entende? Ele largava, né? Ele não tava muito aí, não, ele tava mais preocupado com o dinheiro, né? Das mensalidades, se já tinha entrado, se não tinha entrado. Mas de estar ali presente, eu já contei essa história várias vezes. Teve uma casa que eu trabalhei aqui, lá no comecinho, que a dona, eu não via a dona praticamente, né? E a dona, ela não sabia o nome dos idosos da instituição dela. Né? E como é que você tem uma casa de repouso, você não sabe nem o nome dos teus idosos, de um ou outro você sabe, mas não sabe? Né? É complicado, gente. A não ser que você tenha uma casa grande, uma estrutura grande, aí você tem um gerente, aí você tem alguém do financeiro, alguém não sei o que, aí é um outro estilo. Mas eu falo aqui no perfil com a grande maioria das pessoas que tem uma casa de repouso de pequeno, médio porte. Pequeno, médio porte normalmente não vai comportar um monte de funcionários, a não ser que você, né, tipo, não se importe muito aí com o que vai sobrar para você de dinheiro, mas caso contrário, você vai ter que assumir a grande parte dessas funções, né? Você não vai conseguir ter alguém aqui e ali. Então, a tua presença, ela é essencial, tá? Muito importante que eu diga isso. Então, a rotina perfeita, ela não vai existir, mesmo porque casa de repouso tudo é muito incerto, mas ela vai rodar bem se você tiver tudo muito bem estruturado e organizado, tá bom? E aí, gente, vocês têm que comentar como é que é? Não sei se vocês aqui são donos de casa ou não. Me conta lá como é que é a rotina de vocês. A Marcela, boa noite. Onde fica a sua casa de repouso? Desculpa a pergunta. Sou enfermeira, trabalho em uma casa de repouso em Fortaleza, sou responsável por muita coisa. Como você faz com os relatórios e prescrições? As casas existem ainda, só eu que não sou mais dona delas, né? Mas as casas ainda existem. Aqui em Curitiba são as instituições, tá? Sou responsável por muita coisa. Como faz com os relatórios e prescrições? Assim, depende do que cabe a você preencher, depende do que cabe para outras pessoas preencherem, né? Essa parte de preencher fichas e relatórios e tudo mais, não era eu quem fazia, era a minha equipe quem fazia, né? E aí eu supervisionava essas fichas, né? Então eu sempre olhava na hora de arquivar, ou em algum momento eu sempre passava, dava uma olhada, enfim, porque eu tava sempre ali olhando as fichas, repondo ficha, tirando ficha, guardando ficha, né? Era coisas que eu sempre estava olhando. Mas não era eu quem fazia o preenchimento desses documentos. Eu emitia eles, eu imprimia, era eu que fazia tudo isso, né? Mas não era eu quem fazia, não, isso não ficava pra mim, tá? Mas na dinâmica funcionava bem. Dava certo na rotina. Vocês têm algum comentário, alguma pergunta? Anotem a rotina de vocês, anotem o que vocês têm que fazer no outro dia, né? Você tá no início, sim, mas esse é o momento principal, Lidiana, para você aprender. Grande parte do que eu passei, do que a grande maioria dos donos passam, é porque a gente não sabia, né? A gente não sabia, a gente não tinha ideia do que iria acontecer, a gente não tinha experiência, né? E aí a gente vive as coisas. Por isso que você estando aqui, ouvindo essa live, outras lives minhas que estão aqui no perfil, participando da Masterclass, por exemplo, amanhã, tudo isso vai evitar que você cometa erros que às vezes a gente não precisa cometer, né? Tem coisas que você vai ter que passar, que vai ser coisa da tua vivência, da tua experiência, não tem jeito, né? Tem coisas que cada um tem que passar de fato. Mas tem muita coisa que não precisa, a gente pode evitar, né? Então, como vai ser a Masterclass? Gente, a Masterclass, ela é amanhã, às 20 horas, não é aqui no Meet, não é aqui no Instagram, é no Meet. O que é a Masterclass, como vai funcionar? Só ontem eu tava terminando ela, já deu acho que uns 56 ou 57 slides. Então, quem já se inscreveu, vá
com bastante gás e energia, porque tem muito conteúdo. Eu falei que são 12 passos, entre outras coisas que eu vou falar lá dentro. Ela é sobre liderança, sobre gestão de equipe, sabe? Sobre dono, né? Sobre uma série de coisas, tá bom? Mas principalmente sobre você conseguir chegar num nível assim como eu estou falando hoje, num equilíbrio de horário, de rotina, de vida, né? Que você não vive, eu sempre falo isso para que você não viva na sua instituição, mas da sua instituição. Que você chegue num patamar de equilíbrio, tá? Mas ela não vai ser aqui. Então, se você não fez a inscrição, você não vai conseguir participar. Quem fez a inscrição, quando você paga o valor lá e tudo mais, você é direcionado, tem um botãozinho para você entrar num grupo de WhatsApp. É lá no grupo do WhatsApp que você vai receber o link da aula amanhã. Então, amanhã, um pouquinho antes das 20 horas, acho que as meninas da equipe até passam antes. Vai o link lá no grupo, você clica e entra na sala e fica lá aguardando que às 20 horas em ponto eu entro para apresentar a Masterclass, tá? Então, assim, é conteúdo pra caramba. Não vá achando que vai ser meia horinha, não sei o quê, porque não vai não, tá bom? Vai ficar gravada, isso é importante falar, vai ficar gravado, mas só vai adquirir, né? Só vai poder assistir depois quem tiver se inscrito, tá bom? Larita, Roberta, as rotinas podem ser automatizadas através do sistema? Pode, existem alguns sistemas hoje em dia, né, de tipo softwares e tal. Tem até um que é parceiro meu, né, que é a Essence Care. Eles são parceiros meus. Eles têm um software de automatização de tudo. Então, assim, não existe papelada. Aí tudo vai ficar no computador. Isso vai muito do teu perfil, vai muito do perfil das pessoas que trabalham com você. Óbvio, existe um treinamento, não vai ser feito de qualquer jeito. As pessoas da empresa fazem o treinamento da equipe para saber mexer, porque não é todo mundo que tem facilidade com o computador, né? Então, tem que aprender a mexer no computador e a mexer no sistema. Mas muitas casas têm implementado isso, sabe? Tem levado isso para automatizar de fato e não ficar mais com tanta papelada. Lembrando que daí, em momentos de fiscalização, é possível imprimir esses documentos, às vezes a vigilância quer, né? Não vai se contentar só em olhar e ver na tela do computador, né? Mas aí cada região é uma, cada fiscal da vigilância é um também, né? Lidiana, o contador está esperando o CNPJ? Não entendi. Não entendi, Lidiana. Depois me pergunta aqui de novo que eu não entendi sua pergunta. A Franciele, me identifico muito com o seu perfil na questão de estar sempre presente, porém a casa ainda é extremamente dependente da minha presença e isso me sobrecarrega demais. Então, Franciele, é o que eu falei. Isso, eu não sei há quanto tempo faz que você abriu a tua instituição, né? E isso são ciclos, tá? Como eu falei no começo da live, eu não sei se você tava, mas assim, eu não estava nessa vida um pouco mais tranquila, numa rotina melhor, sempre. Isso não era sempre, né? Sempre acontecia os BO com funcionário. Não sei se eu já contei uma história aqui pra vocês, gente, que teve uma vez na minha segunda casa que 2 funcionárias minhas se pegaram de se esbofetear, né? Então, assim, já aconteceu de tudo na minha vida também, né? Então, óbvio que tem momentos que eu tinha que estar mais presente, tinha que focar mais nas situações, que me demandava mais energia, que me sobrecarregava pra caramba. E de repente vinha uma paz, graças a Deus, né? Vinha uma paz, vinha momentos tranquilos, que as coisas funcionavam bem, que tava tudo tranquilo, os idosos estavam bem, né? Não tinha nenhum meio ruinzinho. As famílias estavam também numa época de famílias mais de boa, porque a gente tem famílias e famílias também, né? Tem momentos que tem famílias assim que, nossa, sugam a gente demais, né? Então, são altos e baixos, mas o que eu quero dizer é que normalmente são ciclos. Ciclos, momentos um pouco mais tranquilos, de repente, né? Você vai precisar estar mais ali, demandar mais energia, coisas para resolver. Eu sempre falo assim também. A gente, como dono, a gente vai muito além de dono de empresa. A gente vai cuidar do financeiro, a gente vai cuidar dos funcionários, mas a gente também é psicólogo para a família, a gente também tem que entender de cuidados, de doença, de remédio. Então, a gente é multifacetado, né? A gente tem que entender um pouco de tudo. E isso, gente, não é fácil, cansa. Tem momentos que a gente tem que estar
por dentro de tudo, ao mesmo tempo de tudo, é cansativo. Mas o que eu te digo, Franciele, é que são ciclos. Então, assim, aguarde, estrutura, aos pouquinhos delega. Não sei se você vai participar amanhã da Masterclass, se não te convido a vir, né? Como delegar, como sentir segurança na tua equipe para ir soltando e tudo mais, o que soltar, o que não soltar. E aí, isso tende a se acalmar um período. De repente, começa tudo de novo, e esses ciclos vão e vêm, gente. Você sabe que eu tô lendo um livro, né? Hoje, eu acho que foi hoje ou foi ontem, eu li uma parte dele que fala assim: a gente precisa entender o que é empreender, né? Muitas vezes a gente vem para o empreender, para abrir uma empresa, porque a gente quer liberdade de tempo, a gente quer ter uma grana melhor do que ser CLT, né? A gente quer escalar, a gente quer abrir uma ou duas ou três empresas, a gente quer, enfim, a gente quer um monte de outras coisas que quando a gente tá preso numa empresa a gente não consegue. Só que a gente não para pensar que vai demandar outras coisas que, sendo CLT, muitas vezes você fica pelo comodismo e pelo conforto. Então, muitas pessoas ficam no CLT porque tem o seu salário garantido, cumpre a sua carga horária, vai embora, acabou, né? E é isso aqui o teu trabalho. Você não tem com o que se preocupar. Mas você deseja, você quer ter a tua liberdade, você quer crescer, você quer mais da tua vida, você quer isso, você quer se realizar profissionalmente, de outras formas. Só que você não para pensar no ônus da coisa. Então, por isso que tem que ponderar muito ônus e bônus de cada coisa. Então, que luta, que guerra que você quer guerrear, né? Que luta que você quer? Você quer viver no teu comodismo ali, a vida inteira, CLT, se aposentar, papapá? Ou você quer fazer algo novo, algo diferente, ser diferente, agregar, sei lá, entendeu? Então, assim, tem que pensar. E com isso, gente, vem uma série de coisas quando a gente empreende. Não adianta, né? Não adianta. Despertar, residencial sênior. É isso mesmo, organização é tudo, cronograma e dono sempre presentes. Eu sou dona e aprendi muito. E hoje, graças a Deus, a casa está fluindo. Graças a Deus, que bom, fico muito feliz. A gente aprende sempre, gente. Eu não desisti de ser dona. Eu optei por... o que aconteceu, gente? Eu abri esse perfil, tem muita gente nova, né? Tem até um destaque no meu Instagram aqui, lá nos destaques, que fala sobre isso. Eu abri um perfil para falar sobre casa de repouso. E aí, o que acontece, gente? Acontecem coisas inesperadas nesse meio de caminho, né? Um dom que eu tinha, que eu não conhecia, era de ter coragem de vir aqui, ó, abrir a câmera e falar, de ensinar. Eu também não sabia que eu tinha esse dom. E aos poucos as coisas foram acontecendo, né? E eu vi uma necessidade, eu vi como é que eu digo assim, uma falta de pessoas falando sobre isso, de um monte de gente vivendo um monte de coisa que eu já tinha vivido lá no começo, de quanto eu podia agregar na vida das pessoas, trazendo a minha experiência de 11 anos, que não é pouco, né? Não foi um dia, não foram 11 meses, foram 11 anos da minha vida trabalhando ali. E eu acredito que tudo são ciclos. Eu acho que o meu ciclos com as casas foi por aquele período. E hoje eu abro um novo ciclo, né? Já são 2 anos quase que eu tô aqui, né? De escadinha, degrauzinho e tal. Mas é um outro jeito, mas que eu acho que é extremamente válido e importante, porque faz com que entrem pessoas de forma muito mais preparada e capacitada, mais conscientes do que é uma instituição, né? Não entra só porque é um ramo que tá crescendo, dá dinheiro. Não se iludam com todas essas coisas, gente. Você vai ter que trabalhar muito bem, vai ter que executar muito bem o teu trabalho. Fiscalizações estão em cima da gente o tempo inteiro. Tem aberto muitas casas, então a Vigilância Sanitária, o Ministério Público tem, ficado em cima para só ficar aberta casas boas, casas que estão regularizadas. Então a minha intenção, depois foi a minha escolha, eu escolhi estar aqui hoje, né? É de fazer vocês não viverem um monte de situações que não precisa, se capacitarem do jeito certo, aprender as coisas do jeito certo, para não entrar como um monte de alunos meus vêm no meio do caminho, já abriu errado, pula um monte de etapa, tá passando por um monte de situação que não precisava, porque não sabia, também não é culpa, porque ninguém falava sobre isso. Agora tem crescido. Tem existido outros perfis que estão falando sobre isso, não tá só existe mais o meu, né? Já existem outros perfis. E graças a Deus, né, gente? A gente precisa aprender, saber mesmo como as coisas são. Tá bom?
Silvia, Roberta, sou muito grata, após fazer o curso reorganizei, quase tudo dando certo. Que bom, Silvia, faz tempo que eu não falo com você, faz tempo que eu não te vejo por aqui, que bom. A Silvia é uma das minhas primeiras alunas, lá do comecinho, quando eu abri o perfil aqui, né, Silvia? Fico muito feliz mesmo. A Viviane, sou gerente de uma casa, minha maior dificuldade é rotina com auxiliares. São 23 fixos, fora creche. São desafios, gente. Liderar, foi o que eu falei agora há pouco, né? Abrir empresa é isso. É saber que a gente vai ter funcionário, que vai ter altos e baixos, que nem sempre a gente vai estar com uma equipe a melhor possível. É isso, né? São as escolhas que a gente faz para a vida para poder definir o que a gente quer. Se a gente vai se manter numa posição confortável e é ali nessa mesmice, ou se a gente quer tentar outra coisa, né? A Lidiana, meu contador está esperando meu CNPJ, mas por que será essa demora tanto? Não sei quanto tempo faz, Lidiana, que o teu contador está esperando abrir o seu CNPJ, mas eu não vou me lembrar exatamente do meu, né, lá em 2017, quando eu abri, mas eu não me lembro que foi algo assim extremamente demorado. Não me recordo dessa demora, sabe? Flaviana, esse Sequer é um ótimo aplicativo para férias, vários setores, contratamos depois da live, estamos amando. Que bom, Flaviana, fico muito feliz mesmo. Eles é uma soma de coisas, o software deles não é... Até fiz uma live com eles aqui no ano passado, o software deles não é só sobre rotinas e ficha, né? Entra medicamento, entra os profissionais terceirizados também que vão ter acesso às suas pastas lá e organização. É bem completão, assim, né? Lu, boa noite. Sobre treinamentos de equipe, o que você teria para orientar? Sobre treinamentos de equipe. A minha orientação é que você venha participar da Masterclass amanhã comigo. Não sei se você vai participar amanhã, mas amanhã a gente vai falar sobre esses vários pontos, entre eles sobre essa etapa de treinamento, sobre rotina, né? Como organizar, tudo isso a gente vai falar amanhã, tá bom? Se você não estiver inscrita, venha participar. Lidiana, vou fazer muitos dos seus cursos assim que me organizar. Será super bem-vinda em todos, Lidiana, pode ter certeza disso. Tem curso para todos os gostos aqui, né? Tem o de nutrição, porque eu sou nutricionista. Logo vai ter o de RT, porque eu trabalhei de RT nas minhas casas, então também, né, tenho a experiência de responsabilidade técnica, enfim, né. Tem a casa há 9 anos, Franciele, mas 9 anos assim, sem nenhum equilíbrio nesse meio, sempre com tanta demanda tua. Poxa, menina, dá uma pensada nisso, porque não é para ser algo constante, é para ser algo cíclico, como eu falei. Se tá sempre assim esgotada e te requerendo muito... Opa, bati aqui, gente. Você sabe que eu tenho uma aluna, ela foi aluna do CRM e depois entrou na mentoria comigo. E aí ela veio se queixar muito da equipe dela numa dos nossos encontros da mentoria, né? Ela veio e a gente começou a falar sobre equipe. E aí ela veio e falou, Roberta, me liga o tempo inteiro, me procura o tempo inteiro, pra qualquer coisinha, o idoso não tá querendo comer, aí liga pra mim, o idoso não, aí liga pra mim. Aí eu virei e falei, tá, mas você já falou que não é pra ligar? Você já explicou o que é pra fazer e quando é pra ligar? O que cabe a eles resolver e é da competência deles? O que é sério ou preocupante aí sim que tem que trazer pra você? Pois é, não falei. Então, se você não falou, eles não vão adivinhar. Sabe, gente? Isso aí eu aprendi muito. Se você não fala, a pessoa não vai adivinhar. Entende? Tem que falar, tem que dizer, tem que falar, é assim, assim liga, assim não liga aqui, nanana, né? Orientar, porque por mais que eles tenham experiência, às vezes eles não sabem o que até onde eles podem ir, né? Entendeu? Lari, gratidão, seu trabalho é um grande auxílio ao trato da excelência do segmento. Obrigada, gente. Me identifico muito com você, Roberta. Sou muito presente na casa, sei de tudo, de cada idoso, amo o que eu faço. Isso pra mim era muito importante. Muito. E é algo que eu mais sinto falta na minha vida. Hoje eu atuo em algumas instituições, presto serviço em algumas, né, e tal. É óbvio que a gestão da equipe não é fácil, muitas vezes, às vezes família também não é fácil.
Tinha lá alguns idosos também que não foram muito fáceis ao longo dos anos, né? Alguns bem desafiadores, brigões, brabos, enfim, né? Não existem só idosos fáceis, né? Claro que não. Mas é a parte que eu mais sinto falta, assim, sabe? Sinto falta desse contato com eles, de estar sabendo de tudo. Essa parte pra mim é a que eu mais sinto falta até hoje. Obrigada, Viviane. Pode sair, fique à vontade. Acho que até já saiu, né? Ai. Sim, o link da Masterclass, a gente tá na minha bio, tá? Se você não conseguiu se cadastrar, não tava sabendo onde que é, tá na minha bio, tá? Isso, Lu, participe, ó, clica, é amanhã às 20 horas, então até amanhã, perto das 20, o link vai estar disponível na minha bio, depois a gente encerra. Se você não conseguir estar presente de fato, também não se preocupe, mas adquira a Masterclass, porque a gente vai liberar a gravação, tá? A gente vai gravar, tá bom? E tá de olho no treinamento de RT, fique ligado, é mês que vem, viu, gente? Mês que vem é a formação RT. Formação RT sai mês que vem, já tô dando spoiler aqui pra vocês ficarem de olho, que o curso já está gravado, já está pronto, ficou incrível. Só isso que eu tenho pra falar. 9 horas, gente, obrigada, olha lá, passou uma horinha voando, muito feliz de vocês aqui comigo sempre, com a participação de vocês sempre comigo. Me realizo muito aqui, me realizei muito com as minhas casas, né? Sei que fiz muitas coisas boas de verdade lá no período que eu estive sendo dona e hoje me realizo aqui com vocês, orientando, direcionando vocês. É uma alegria muito grande pra mim, tá bom? Vocês têm mais algum comentário, alguma coisa? Senão eu vou encerrando, gente. Vou encerrando, amanhã quem tá, quem não tá, corre, que amanhã perto das 8 a gente encerra as inscrições da Masterclass, tá bom? A live vai ficar salva, quem tá chegando aqui no finalzinho, vi que a Adelaide também entrou, a Suzy também. Eu vou deixar salva, tá, gente? Se vocês chegaram agora em cima, eu vou subir lá no perfil. Certo? Até amanhã, Silvia. Você vai estar comigo lá? Que prazer te ter lá comigo. Maravilha. Beijo grande. Beijo, gente. Obrigada pela participação de vocês. Até amanhã. Quem estiver lá comigo, se prepare que vai ter bastante conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Até!